Olá, pessoal! Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre progressões aritméticas. Bom, o que é uma progressão aritmética? Então, uma progressão aritmética é uma sequência numérica, na qual a diferença entre quaisquer dois termos consecutivos é sempre a mesma. Esta diferença é chamada de razão da progressão aritmética. É comum utilizar a sigla PA, significando então, progressão aritmética. Bom, vamos ver alguns exemplos, para a gente entender melhor, Essa é a definição formal, de progressão aritmética. Então, a progressão aritmética é uma sequência, de números, certo? Que a gente vai chamar aqui os termos, então, da sequência, Então, aqui eles estão ordenados, então, tem o A1, tem o A2, o A3, o A4, Então, o A1 é o primeiro termo, o A2 é o segundo, E, portanto, eles estão ordenados, então, dentro, a gente representa, assim, num parênteses, E eles têm uma ordem, então, tem o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro e assim por diante, As progressões aritméticas podem ser finitas, Elas podem ter um último termo ou infinitas, Então, pode ter infinitos termos aqui. E a razão da PA, que a gente chama, é o valor que somado a um determinado termo vai resultar no termo seguinte, Então aqui, por exemplo, se eu somar A4 mais um valor R, que é chamado de razão, que é sempre o mesmo, eu vou obter o próximo termo. Só para entender melhor, com alguns exemplos aqui, isso daqui é uma PA, 2, 5, 8, 11, 14. A gente pode perceber aqui nessa sequência de números, que os valores estão aumentando aqui de 3 em 3. Então, a gente vai dizer que a razão é 3. É essa diferença entre quaisquer dois termos da sequência. Então, isso é uma progressão aritmética. Aqui, nesse caso, o A1, o primeiro termo é 2, o segundo termo é 5, o terceiro termo é 8 e assim por diante, até o último termo, que aqui é o quinto, no caso, o quinto termo, que é o último dessa sequência, que é o 14. E aqui a gente tem uma sequência, uma PA infinita. Bom, mas como que a gente sabe, como que funciona essa PA? A gente sabe pela diferença entre os termos, Olha só, a gente está vendo que o primeiro termo é 10, o segundo é 15, o terceiro é 20, o quarto é 25, ou seja, está aumentando, os valores estão aumentando de 5 em 5. Então, a gente vai dizer que a razão dessa PA é 5, e ela continua indefinidamente, ela tem infinitos termos, porque a gente sabe qual é a regra geral, Então, ela aumenta de 5 em 5, tá bem. Qual é o último termo? Não tem, Ela aumenta indefinidamente. Esses 3 pontinhos aqui, indicam que continua, então, Bom, as PAs podem ser também decrescentes, Na verdade, a gente pode pensar em PA como um tipo específico de função, uma função que tem domínio, nos naturais. Ela associa um número natural a um número real, Então, a imagem, vai estar lá nos reais, no conjuntos reais, mas o domínio, da função a gente pode pensar como sendo os naturais. Por que os naturais? Porque os naturais é um bom modelo para a gente definir sequências. As sequências elas têm um certo número de termos e um certo número natural, vai até um termo n. Ou então elas continuam infinitamente, assim como o conjunto dos naturais. Então, a gente sempre pode fazer essa associação entre domínio de uma função, e as PAs, as sequências em geral, mas aqui no caso as progressões aritméticas, em particular aqui, também a gente pode olhar como um tipo de função, E as funções, elas podem ser crescentes ou decrescentes. As PAs também podem ser crescentes ou decrescentes, como é o caso aqui do nosso próximo exemplo. Então, ela começa em 45, depois vai para 41, 37, 33, 29. E aí termina, não tem pontinhos aqui, o que indica que essa é uma PA finita, que tem 5 termos, exatamente. E ela está diminuindo, de 4 em 4, Então, 45 menos 4, 41. 41 menos 4, 37. 37 menos 4, 33. 33 menos 4, 29. Então, a razão dessa PA aqui é menos 4. Por que menos? Porque ela é decrescente, Então, vai diminuindo 4,
para obter o próximo termo, então a gente deve fazer menos 4. Né. E assim como, né, nos outros exemplos, a gente pode ver que a PA pode ser decrescente e infinita também, né. Então esse caso aqui, ó, é uma contagem regressiva de 2 em 2 no caso aqui, né, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18 e assim vai infinitamente, né. A gente até poderia pensar: "Ah, mas e quando chegar no zero não tem mais", não, mas aí vai para os negativos, né, -2, -4, -6, -8, isso não tem fim, né, e aí vai lá para menos infinito, né, e é uma PA então decrescente infinita, né. Então aqui a gente tem alguns exemplos aí de sequências que são progressões aritméticas. Bom, existe uma fórmula, né, que é chamada de fórmula do termo geral para encontrar qualquer termo de uma PA, né, então o AN então é o termo qualquer, né, aqui onde n é a posição dele. Então vamos supor que eu sei os 3 primeiros termos, então já dá para ter uma ideia da razão, né, a gente já consegue saber a razão, né, e eu quero saber lá o termo que está na posição 45, né, o 45º termo, né. Então a gente pode usar essa fórmula para obter esse termo, né. O A1 então é o primeiro termo da PA, né, tem que ser conhecido para a gente usar a fórmula. O N, quer dizer, tem que ser conhecido se a gente quiser saber o AN, né, então aí tem que saber as outras informações, inclusive o primeiro termo, né. Hã, o N, então, é a posição do termo, né, então se eu quero saber o 45º, como eu acabei de falar aqui, o N vai ser igual a 45. Se eu quero saber qual é o 10º termo, então o N vai ser igual a 10. Se eu quero saber qual é o 15º termo, então o N vai ser igual a 15, né, assim por diante. E R que é a razão, né, ou seja, a diferença entre cada, né, par de termos ali da PA, né, a diferença entre os números, né, da sequência, certo? Bom, exemplo 1, vamos ver um problema aqui, né, então dado a sequência, né, essa sequência, calcule o 23º termo. Então a gente quer saber, né, a gente vai usar essa fórmula aqui, né, que é para encontrar o termo qualquer, né, e a gente quer saber o A23, né, o 23º termo, né. O A1 é 2, né, o primeiro termo, N é 23, porque a gente quer saber o 23º, e a razão é 3, porque ela está indo de 3 em 3 aqui, né, e aumentando, né, 2, 5, 8, 11, 14, está indo de 3 em 3, então a razão é 3, né. Outra maneira de determinar a razão também é simplesmente fazendo a diferença entre quaisquer 2 termos aqui, né. 14 menos 11, por exemplo, vai dar 3, né, ou 20 menos 17 vai dar 3 também, né, qualquer par de termos que a gente pegar aí, fizer a diferença deles, eu vou encontrar a razão. E aí aplicando a fórmula, né, então vai ser 2 mais 23 menos 1 vezes 3, resolve primeiro o que tem dentro do parênteses, né, aqui 22, multiplica por 3, depois por último soma, né, aqui então a gente vai obter o 68. Então o 23º termo dessa sequência é 68. A gente poderia, né, seguir ali a sequência, 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, próximo é 23, 26, 29, e a gente vai até o 68, né, então até o 23º termo que a gente vai ver que é 68 também. Mas a fórmula permite que a gente calcule isso diretamente. Exemplo 2, dada a sequência 50, 46, 42, 38, 34 e por aí vai, né, calcule o 10º termo utilizando a fórmula do termo geral. Né, por que aqui utilizando a fórmula, né, porque como eu disse a gente pode simplesmente ir completando, né, mas é interessante aqui que a gente aprenda a usar a fórmula, né, para outros casos também. Então, né, o AN aqui vai ser o A10 na verdade, porque a gente quer saber o 10º termo, né, então é o A10, o termo que está na posição 10, né. O A1 é 50, né, o primeiro termo que aparece ali na sequência, o N é 10 porque a posição é 10, né, 10ª posição, e o R é -4. Por que -4? Porque está diminuindo, né, de 4 em 4 ali, né, 50 menos 4, 46, menos 4, 42, menos 4, 38, então a razão aqui é -4. Aí a gente substitui aqui na fórmula, né, só cuidar dos sinais aí, né, então aqui resolve primeiro parênteses, né, depois aqui entre multiplicação e adição, né, primeiro multiplicação, né, então 9 vezes mais 9 vezes menos 36 vezes menos 4 vai dar menos 36, né. 50 menos 36 a gente vai chegar que o 10º termo aí é o 14. Bom, a gente também tem uma fórmula para resolver a soma dos termos de uma PA, né, então vamos supor que eu tenho uma sequência, né, em progressão aritmética e eu quero somar os termos dessa sequência. Bom, essa fórmula resolve, né, esse tipo de problema. Então Sn, né, a gente vai chamar ali a soma dos n termos,
tá? Que a gente quer somar. A1 mais a n, né, até o termo que a gente pretende somar, né, até esse termo. Então, o AN mesmo aqui, né? O A1, no caso, é o primeiro termo, né? O AN, então, é o termo da posição N, e N é a posição do termo, até onde a gente quer somar, tá? Então, essa é a fórmula para a soma dos termos. Vamos ver um exemplo aqui, né? Exemplo 3. Dada a sequência, né? Essa sequência aí que vocês estão vendo, né? Então, começa em 5 e depois vai aumentando de 2 em 2, né? Infinitamente. Calcule a soma dos primeiros 28 termos, né? Por que primeiros 28 termos? Porque ela é infinita, né? Então, poderia calcular a soma de quantos termos eu quisesse aqui. Mas vamos calcular então a soma dos primeiros 28 termos, tá? Então, Sn, né, que está a fórmula, ó, Sn é igual a 1 mais a n vezes n sobre 2. É a fórmula da soma, né, dos termos da PA. É isso que está pedindo aqui, né, a soma dos termos. Então, é isso que é essa fórmula que a gente tem que usar, né? Bom, tem outras formas de fazer, claro, mas né, vamos utilizar a fórmula aí para a gente ver como funciona, né? Inclusive para valores muito grandes, né? Em que a gente fazendo, simplesmente somando diretamente os termos, daria muito trabalho e provavelmente a gente ia acabar errando, porque né, normalmente a gente se perde quando a gente tem 50 números para anotar, sei lá, né? Vamos usar a fórmula, então, que a quantidade de dados que a gente trabalha aí é menor, né? Bom, então eu quero saber o S28, ou seja, soma dos 28 primeiros termos, né? Isso que está sendo pedido. Eu sei que o A1 vale 5, né? O A28 eu não sei, né? Então é uma coisa que está na fórmula, né? Aqui tem o AN, né? Então aqui na verdade vai ser A28, né? Porque o N aqui é 28, né? O N é 28 porque é o 20º são os 28 primeiros termos que a gente quer somar, né? Então eu tenho que saber, na verdade, ainda antes de aplicar essa fórmula, eu tenho que descobrir quem é o A28. Bom, aí a gente pode usar a fórmula do termo geral, né, da PA, né, que é a fórmula dos exemplos anteriores. A gente vai precisar fazer esse passo, né, num primeiro momento para depois aplicar essa fórmula. Bom, então vamos lá, né? Vamos fazer isso. Então a gente vai aplicar então a fórmula do termo geral. Quero descobrir o A28. Sei que o A1 é 5, sei que o N é 28 e sei que a razão é 2, né? Então a gente tem todos os dados aqui da fórmula, né? Então é só aplicar a fórmula que a gente vai obter que o A28 é 59. Agora eu posso voltar lá para a minha fórmula da soma e completar aqui, né? O que, que eu preciso? O A1 eu tenho, é 5. O A28, aqui é a N, né? Mas na verdade aqui no nosso problema vai ser A28. O A28 a gente acabou de calcular aqui, né? 59. Então o A28 é 59. E o N é 28. Bom, agora sim eu tenho todos os dados, né? Para utilizar a fórmula. A gente faz as contas, resolve primeiro parênteses, multiplica por 28, divide por 2. A gente vai ter que a soma dos 28 primeiros termos é 896. Né? E um último exemplo aqui, né? Soma dos termos de uma PA decrescente. Né? Então vamos ver esse exemplo aqui. Dada a sequência, né? Então essa sequência aqui que começa em 54 e vai diminuindo de 3 em 3 infinitamente, calcule a soma dos primeiros 15 termos. Né? Aqui está repetido, né? A soma dos primeiros 15 primeiros termos, né? Mas é 15 termos apenas. A soma dos primeiros 15 termos, tá? Esqueça isso aqui, depois eu vou corrigir aqui, tá? Bom, então a gente vai usar a fórmula, a gente então quer calcular o S15, né, a soma dos 15 primeiros termos, a gente tem o A1 que é 54, a gente tem o A15, não, desculpa, a gente não tem o A15, né, então a gente vai ter que ir atrás dele, a gente vai ter que calcular ele, a gente não sabe quem é o 15º termo, né, mas a gente sabe que o N é igual a 15 porque está pedindo aqui a soma dos 15 primeiros termos, né? Então vamos lá, primeiro tem que achar o A15, né? Eu sei que A1 é 54, eu sei que N é 15 e eu sei que a razão é menos 3, né? Por que menos 3? Porque é uma PA decrescente, ela vai diminuindo de termo a termo. Então aqui a razão é menos 3, tá? O A15 então vai ser 54, né? O A1 mais N menos 1, né? Vezes menos 3. Né? Resolve primeiro parênteses, né? Depois vai ficar aqui entre multiplicação e adição, primeiro multiplica, né? Depois, né? Então faz aqui a subtração final, a 15 vai ser 12. Então descobriu a 15, mas aí eu tenho que voltar lá e calcular o S15, né? Que é o nosso objetivo, né? Então o S15, faltava só o quê? Definir o A15, né?
agora que a gente tem, a gente pode jogar aqui na fórmula, né. O A1 é 54, né, o A15 é igual a 12, né, então aqui vai 12, o o N é 15, né, e aí é só aplicar, né, resolve primeiro parênteses, depois multiplica, divide por 2, 495, então vai ser a soma aí dos 15 primeiros termos. Era isso, pessoal. Até a próxima.